Antes de qualquer grande conversa, existe um momento delicado. Aquele instante em que tudo começa e em que, muitas vezes, tudo pode ser perdido também. Capítulo 7 do Spin. Selling nos convida a olhar para esse momento com mais atenção. A abertura. Aqui, não estamos falando apenas de frases de impacto ou de sorrisos bem treinados, mas sim de como construir desde o primeiro minuto uma conexão real com quem está do outro lado da mesa. Se você já se pegou pensando, como faço uma boa primeira impressão sem parecer forçado? Ou, quando é a hora certa de apresentar minha solução? Então esse capítulo vai trazer clareza e, quem sabe, mudar completamente sua forma de iniciar uma visita. E aproveitando que você está aqui, este conteúdo faz parte de uma jornada completa pelo método Spin Selling, uma das abordagens mais reconhecidas e eficazes no mundo das vendas. A playlist completa com todos os capítulos está disponível na descrição. Lá você pode seguir cada etapa no seu ritmo, voltar sempre que quiser e transformar cada visita em uma oportunidade real de conquista. Agora, acomode-se, respire fundo e venha comigo para o capítulo 7. Abertura iniciando a visita, porque às vezes é no jeito de começar que a gente determina como tudo vai terminar. Neste capítulo quero analisar mais de perto o estágio de abertura. Para ser honesto, a equipe de pesquisa da Huthwaite nunca considerou essa etapa da visita particularmente empolgante, especialmente se comparada às fases centrais de investigação e demonstração de capacidade. Talvez isso revele um certo viés pessoal da nossa parte. De qualquer forma, isso resultou em um volume de pesquisa significativamente menor sobre essa fase em relação às outras três. Apesar disso, mesmo os dados limitados que coletamos indicam que as formas eficazes de iniciar uma visita em uma venda simples são diferentes daquelas que funcionam melhor em vendas de maior porte. Mas qual é, afinal, a real importância dessa etapa inicial da visita? Em nossas investigações sobre a abertura, buscamos respostas para várias perguntas, entre elas: será que as primeiras impressões durante uma visita de vendas realmente determinam o sucesso da negociação? Antes de responder a essa e outras questões, é importante esclarecer que, ao abordar o tema da abertura em vendas maiores, este capítulo simplifica a situação, focando principalmente nos primeiros encontros com novos clientes. Na prática, sabemos que a maioria das vendas complexas envolve múltiplas visitas, muitas vezes com clientes com os quais já se tem algum relacionamento. Por exemplo, alguns grupos de vendedores de contas importantes com os quais trabalhei relataram que menos de 5% de suas visitas eram com novos clientes. Ainda assim, os fatores que influenciam a abertura em visitas repetidas, ao que tudo indica, nunca foram estudados a fundo por ninguém. Parece plausível supor que, conforme o ciclo de vendas avança, seja com clientes novos ou já conhecidos, o impacto da abertura diminui, uma vez que a relação se torna mais sólida. No entanto, prefiro não fazer suposições sem base concreta. Dessa forma, focarei nas áreas sobre as quais realmente temos dados confiáveis. Embora não possuamos pesquisas sobre o impacto da abertura ao longo de todo o ciclo de vendas, temos informações relevantes sobre como conduzir os primeiros contatos com novos clientes, tanto em vendas pequenas quanto em grandes. Primeiras impressões. Há indícios de que, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas prestam muito menos atenção aos estágios iniciais de uma interação do que se costuma imaginar. Muitos livros antigos sobre vendas enfatizam a importância de uma boa aparência e afirmam que as primeiras impressões são decisivas para o sucesso da negociação. No entanto, pesquisas mais recentes apontam que essas impressões iniciais têm um peso bem menor do que os autores tradicionais sugeriam. Isso, porém, não significa que seja aceitável ter uma aparência descuidada. Vestir-se de forma adequada continua sendo uma atitude sensata. No entanto, não acredito que pequenos detalhes nesse estágio inicial tenham um impacto determinante sobre o sucesso em vendas. Como veremos, as impressões mais duradouras e as mais relevantes são formadas durante a fase de investigação.
Nos momentos iniciais de uma interação, geralmente estamos tão sobrecarregados de informações que ignoramos ou esquecemos detalhes importantes. Quantas vezes você foi apresentado a alguém e poucos segundos depois já havia esquecido o nome da pessoa? Isso acontece porque sua mente está ocupada com outras preocupações, como o que vai dizer a seguir. Simplesmente não há espaço mental para processar tudo. É difícil obter dados exatos sobre a importância das primeiras impressões. Por isso, compartilho aqui a minha experiência após observar o início de centenas de visitas de vendas. Já presenciei muitas abordagens bem-sucedidas que começaram de forma simples e até desajeitada, assim como apresentações impecáveis que não resultaram em nada. Com o tempo, passei a duvidar do peso das primeiras impressões no sucesso de vendas mais complexas. Pode ser que em vendas muito simples, como aquelas feitas de porta em porta, aspectos como aparência e as primeiras palavras realmente influenciem. Um amigo meu vendia cartões de Natal para arrecadar fundos para uma instituição de caridade. Segundo ele, havia uma relação direta entre a forma como os voluntários se vestiam e o volume de vendas. Em um dia específico, ele pediu que todos usassem suas melhores roupas, e as vendas aumentaram 20%. Porém, não espere que um terno elegante ou uma frase de efeito aumentem em 20% suas vendas se você estiver lidando com uma conta corporativa importante. Aberturas convencionais. Desde a década de 1920, os vendedores têm aprendido que existem duas formas principais de iniciar uma visita com sucesso: relacionar-se com os interesses pessoais do comprador. A sabedoria tradicional em vendas sugere que, se o vendedor conseguir tocar em algum ponto de interesse pessoal do cliente, o relacionamento será criado mais rapidamente e as chances de sucesso aumentam. Por exemplo, se o comprador tem fotos dos filhos sobre a mesa, o vendedor pode puxar assuntos sobre família. Se há um troféu de golfe no escritório, pode falar sobre o esporte. Outro método comum é iniciar a conversa com uma afirmação sobre os benefícios do produto. Isso significa começar com uma frase impactante que destaque os resultados positivos que a solução pode trazer. Por exemplo, você poderia dizer: Senhor cliente, produtividade é uma das maiores preocupações dos executivos atualmente, e nosso produto pode ajudar sua empresa a se tornar mais eficiente. As evidências que reunimos, no entanto, mostram que, embora esses dois métodos possam funcionar em vendas menores, não há indícios fortes de que eles tragam bons resultados em vendas mais complexas. Vamos analisar isso com mais profundidade. Relacionamento com interesses pessoais. Em um dos primeiros estudos realizados pela Huth-Waite, com apoio parcial do Imperial Group, procuramos descobrir se os vendedores que criavam relacionamentos mais próximos com os clientes acabavam fechando mais vendas. Descobrimos que, em pequenas lojas de varejo situadas em áreas rurais, os vendedores bem-sucedidos realmente usavam com frequência referências pessoais nas conversas. Medimos quantas vezes cada profissional mencionava algo ligado à vida do cliente, como perguntar: a Anne está gostando das aulas de equitação? Ou a perna do Joe já melhorou? Em regiões onde o volume de vendas era menor, essas referências pareciam fazer diferença. Assim, pudemos concluir que, em contextos menores, o velho ditado se aplicava: mencionar assuntos pessoais ajuda a fechar vendas. Porém, o cenário era diferente nas lojas grandes das zonas urbanas, onde o valor médio das vendas era mais de 5 vezes maior. Nesses casos, não encontramos nenhuma relação entre sucesso e conversa sobre interesses pessoais. Ou seja, esse tipo de abordagem parecia muito menos eficaz em vendas maiores. Apesar disso, não fiquei totalmente convencido com esse estudo. Houve várias limitações técnicas que exigiram cautela na interpretação dos dados. Por exemplo, os vendedores das áreas rurais geralmente tinham mais tempo de empresa e menor rotatividade, o que significava mais oportunidades para conhecer detalhes pessoais dos clientes. Além disso, os próprios clientes dessas regiões costumavam ter mais tempo livre e, por isso, estavam mais abertos a conversas. Mesmo assim, o estudo levantou questões importantes. Talvez essa abordagem fizesse mais sentido,
na década de 1920, quando surgiram as primeiras teorias sobre vendas. Naquela época, era comum ouvir que pessoas compravam de quem gostavam. Amigos faziam negócios com amigos. Mas nos últimos 15 anos tenho observado uma mudança clara nesse comportamento. Antes, os compradores diziam: compro do Fred porque gosto dele. Hoje ouço com mais frequência: gosto do Fred, mas compro do concorrente porque o produto é mais barato. A lealdade pessoal deixou de ser suficiente para garantir uma venda. Há ainda outra razão pela qual abrir uma visita. Abordando assuntos pessoais pode não ser eficaz. Certa vez trabalhei com a equipe de compras da British Petroleum. Um dos compradores tinha uma foto de um iate de corrida na parede do escritório. Quando perguntei sobre aquilo, ele me disse: essa foto me ajuda a manter o foco. Curioso, pedi que explicasse. Ele respondeu: todos os dias recebo vendedores que desperdiçam meu tempo falando sobre assuntos irrelevantes. Eles acham que vão me conquistar puxando conversa sobre o que veem aqui no escritório. Mas estou aqui para fazer negócios. Por isso, quando alguém entra e comenta: que bela foto, você deve gostar de velejar, eu respondo: detesto velejar. Essa foto está aí para me lembrar o quanto se perde de tempo na água. Agora, qual o motivo da sua visita? Pode parecer um exemplo extremo, mas não é o único. Muitos compradores experientes reclamam de vendedores que tentam iniciar conversas explorando temas pessoais. Para um profissional que já atendeu vários representantes no mesmo dia, a última coisa que ele quer é falar sobre seu jogo de golfe ou suas férias. Quanto mais experiente for o comprador, mais valioso será o tempo dele, e menor será a paciência para esse tipo de abordagem. Além disso, há um fator de desconfiança. Muitos compradores enxergam com suspeita os vendedores que tentam ganhar empatia forçada, começando a conversa por assuntos pessoais. Isso pode ser visto como uma tentativa manipulativa, em vez de um interesse genuíno. Muitos compradores percebem quando o vendedor não é genuíno e sentem que estão sendo manipulados. Essa desconfiança pode surgir especialmente quando o vendedor força uma conversa sobre interesses pessoais de forma artificial. Isso não quer dizer que nunca se deva iniciar uma visita de vendas com assuntos pessoais. Às vezes, especialmente quando o próprio comprador puxa esse tipo de conversa, essa abordagem pode ser apropriada. Como vimos anteriormente, em vendas menores, mencionar temas pessoais pode ter um impacto positivo. No entanto, como orientação geral, é melhor ter cautela ao aplicar essa técnica em vendas mais complexas. Abertura com declaração de benefício. Muitos treinamentos em vendas ensinam que uma das formas mais eficazes de iniciar uma visita é com uma declaração de benefício, uma frase que destaque logo de cara como o produto ou serviço pode ajudar o comprador. Por exemplo: Sr. Wilson, sei que, como executivo, seu tempo é precioso. Imagino o quanto deve gastar procurando números de telefone e fazendo chamadas manuais. Com o discador automático Hackon, posso ajudá-lo a economizar tempo e aumentar sua produtividade. Quando bem feita, essa abertura parece profissional e eficiente. Mas será que essa abordagem realmente contribui para o sucesso da visita? A ideia da declaração de benefício existe há muito tempo. Consigo rastreá-la em treinamentos de vendas de mais de 30 anos atrás. No entanto, sua popularização recente se deve ao programa de treinamento Professional Selling Skills, desenvolvido pela Xerox, conhecido como PSS. Esse programa foi amplamente difundido e seus criadores afirmavam, com base em pesquisas, que as visitas tinham maior chance de sucesso quando começavam com uma declaração de benefício. Não analisei esses estudos em detalhes, então não posso julgar sua validade. No entanto, sei que as pesquisas em que o programa se baseou ocorreram no setor farmacêutico, onde a média de duração de uma visita era de apenas 6 minutos. Em um cenário tão curto, é compreensível a necessidade de ir direto ao ponto. Mas será que a mesma lógica vale para vendas maiores, em que cada visita pode durar em média 40 minutos? Foi isso que a equipe da Huthwaite quis descobrir.
Analisamos mais de 300 visitas comerciais, observando se os vendedores usavam ou não a declaração de benefício no início da conversa. Usando o mesmo processo descrito no primeiro capítulo, classificamos essas visitas entre bem-sucedidas e mal-sucedidas. Se a declaração inicial de benefício realmente fizesse diferença, esperaríamos encontrar um número maior delas nas visitas que deram certo. No entanto, não foi isso que observamos. Em nossos estudos, não houve correlação entre o uso dessa técnica e o sucesso das vendas. Por que então essa abordagem, que parece tão lógica, não está ligada aos melhores resultados? Ao aprofundarmos a investigação, descobrimos que os vendedores mais bem-sucedidos abriam cada visita de forma diferente. Em alguns casos, sim, começavam com uma declaração de benefício, mas, frequentemente, usavam outros tipos de abordagem. Já os vendedores menos eficazes eram aqueles que começavam todas as visitas do mesmo jeito, como se estivessem seguindo um roteiro. Em vendas maiores, que geralmente envolvem múltiplas visitas ao mesmo cliente, repetir a mesma abertura pode ser um erro. Lembro-me de uma situação em que fiquei muito impressionado com um vendedor de uma empresa de produtos para escritório. Na primeira visita, ele disse: "Sr. Rackham, sei que é um executivo ocupado. Talvez esteja se perguntando se vale a pena gastar 15 minutos do seu tempo comigo. Mas se esses 15 minutos resultarem em uma economia de milhares de dólares para sua empresa, acredito que terá sido um ótimo investimento." Achei a abordagem inteligente e eficaz e marquei uma segunda visita. Porém, quando ele voltou na semana seguinte, com meu gerente presente, começou com a mesma frase: "Sr. Rackham, sei que é ocupado, mas se puder me conceder 15 minutos, posso mostrar como sua empresa pode economizar milhares de dólares." Aquela abertura, que me impressionara na primeira vez, agora soou robótica e repetitiva. Outro motivo pelo qual essa abordagem pode ser ineficaz é que os vendedores bem-sucedidos costumam apresentar seus produtos ou serviços mais tarde na conversa. Já os menos experientes tendem a falar de soluções cedo demais, antes mesmo de entenderem a real necessidade do cliente. Lembro-me desse ponto porque ele ilustra bem um dos riscos de se iniciar uma conversa de vendas com uma declaração de benefício. Veja este exemplo simples. Vendedora, usando uma declaração inicial de benefício: "Sr. Buzzard, nós da Big Co sabemos como é importante para um negócio como o seu produzir documentos com aparência profissional. Por isso, criamos a máquina de digitação ExecuType. Com um sistema inovador, a ExecuType proporciona um acabamento muito mais refinado aos seus documentos do que os processadores de texto convencionais." Comprador, fazendo perguntas: "Ah, ela usa uma esfera margarida?" Vendedora, começando a explicar detalhes do produto: "Não, é um sistema de jato de tinta." Comprador, continuando com perguntas: "Jato de tinta? Isso deve ser bem caro, Sra. Simpson. Qual é o preço?" Vendedora, pressionada a falar de preço cedo demais: "Bom, é um pouco mais cara do que os métodos convencionais, mas também tem... O que aconteceu aqui?" Ao usar uma declaração inicial de benefício, a vendedora caiu em duas armadilhas. Foi forçada a entrar nos detalhes do produto muito cedo, antes de construir valor por meio de perguntas estratégicas, como as perguntas SPIN. Permitiu que o comprador assumisse o controle da conversa, fazendo perguntas que a colocaram na defensiva. Embora essas armadilhas não sejam definitivas, elas dificultam o andamento natural da visita. Se for esperta, a Sra. Simpson poderá retomar o controle, passar a fazer perguntas e direcionar o foco da conversa de volta às necessidades do cliente. No mínimo, essa não é uma forma eficaz de iniciar a venda. Mesmo assim, vejo constantemente esse tipo de erro sendo cometido. Vendedores que começam com uma declaração de benefício e acabam abrindo mão do controle logo no início. Uma estrutura para iniciar a visita. Até agora, falamos muito sobre o que não fazer na fase de abertura. Agora, vamos nos concentrar em abordagens que realmente funcionam. Afinal, o que a pesquisa da Huthwaite recomenda como uma forma eficaz de iniciar uma visita de vendas? É claro que, como já mencionei, variar é essencial.
Não existe uma técnica única que funcione sempre. No entanto, há uma estrutura comum entre os vendedores mais bem-sucedidos. Foco no objetivo. Vamos pensar por um momento. Qual é o verdadeiro objetivo da fase de abertura? Em termos simples, o que você quer é conseguir a permissão do cliente para avançar para a próxima etapa, a de investigação. Para isso, é necessário estabelecer 3 coisas. Quem é você? Por que está ali sem entrar em detalhes do produto? Seu direito de fazer perguntas. Existem várias formas de se iniciar uma visita, mas as boas aberturas têm um ponto em comum. Elas levam o cliente a aceitar que você possa fazer perguntas. Isso evita que a conversa descambe para uma discussão prematura sobre produtos ou serviços. No início, seu papel é o de alguém que busca informações enquanto o cliente é quem as fornece, tornando as aberturas eficientes. Apesar de a fase de abertura não ser o momento mais decisivo em uma venda maior, ela precisa ser bem conduzida. O principal sinal de que a abertura está funcionando bem é se o cliente se sente confortável em seguir adiante e responder às suas perguntas. Se isso estiver acontecendo, você provavelmente está no caminho certo. Alguns dos melhores vendedores que estudamos não pareciam especialmente seguros ou carismáticos nos primeiros minutos. Às vezes, estavam nervosos ou hesitantes, mas ainda assim eram eficazes. O que importa é prestar atenção em 3 pontos fundamentais. Vá direto ao ponto. Não desperdice tempo. A abertura não é a parte mais produtiva da visita, nem para você nem para o cliente. Um erro comum, principalmente entre iniciantes, é passar tempo demais com conversas triviais. Como consequência, a reunião acaba sendo interrompida quando se atinge o momento mais importante. Se você perceber que nunca tem tempo suficiente para concluir a visita, vale a pena se perguntar se está demorando demais para iniciar o que realmente importa. Embora não haja uma regra rígida, eu ficaria preocupado se um vendedor gastasse mais de 20% do tempo da visita apenas na fase de abertura. E não se preocupe em parecer rude por ir direto ao assunto. Uma das reclamações mais comuns que ouço de executivos e compradores profissionais é que vendedores desperdiçam tempo com conversa fiada. Por outro lado, nunca ouvi alguém reclamar de um vendedor que foi direto ao ponto. Evite falar de soluções logo no início. Um dos erros mais frequentes em vendas é começar a apresentar soluções muito cedo. Como já vimos, falar de soluções prematuramente gera objeções e reduz significativamente as chances de sucesso. É preciso primeiro entender bem o cenário do cliente antes de propor qualquer coisa. Agora pare um momento e reflita. Quantas vezes você começa uma visita já falando sobre seu produto, seu serviço ou a solução que quer apresentar? Se isso acontece com frequência, atenção. Esse pode ser um sinal de que a sua abertura de visita não está funcionando como deveria. Na prática, o que vemos é o seguinte: quando o cliente assume o papel de perguntar e você apenas responde e explica, algo está fora de lugar. Isso significa que você ainda não assumiu o seu papel, o papel de quem conduz a conversa. E aqui vai uma dica de ouro. Logo na abertura, é essencial deixar claro que você está ali para fazer perguntas, não para falar de soluções. Se o cliente não entende isso logo no começo, a tendência é que ele conduza a conversa, e você fique apenas correndo atrás, explicando detalhes de produto antes mesmo de saber o que ele realmente precisa. Então, o que fazer? Mude sua abordagem. Comece a visita com naturalidade. Mostre que está ali para entender a realidade do cliente. E lembre-se, a abertura não é a parte mais importante da visita. Mas sabe o que muita gente faz? Perde minutos preciosos tentando bolar a frase perfeita para começar, enquanto poderia estar usando esse tempo de forma muito mais estratégica, planejando boas perguntas. Então, da próxima vez que for se preparar para uma visita, pergunte a si mesmo: estou pronto para fazer boas perguntas ou só estou preocupado em impressionar logo de cara? A verdadeira conexão com o cliente começa quando ele percebe que você está mais interessado em entender do que em vender. E esse é o verdadeiro diferencial dos melhores profissionais de vendas. E assim chegamos ao fim do capítulo 7.
Agora você já sabe. Abrir uma visita de vendas não é sobre impressionar, é sobre preparar o terreno, é criar o espaço certo, com respeito e intenção, para ouvir, entender e só depois apresentar. Porque as vendas mais bem-sucedidas não começam com uma oferta, começam com uma boa pergunta. Se esse conteúdo fez sentido para você, respire um pouco e reflita. Como têm sido as suas aberturas? Será que está na hora de fazer menos discursos e mais perguntas? E lembre-se, esse é só um passo de uma jornada completa. A playlist com todos os capítulos do audiolivro Spin Selling está na descrição, pronta para te acompanhar no seu ritmo, no seu tempo. Se quiser seguir aprendendo, é só clicar e continuar com a gente. Até o próximo capítulo. E que a sua próxima conversa comece muito melhor do que antes.